Olá meus lindos, sejam todos bem-vindos ao canal. Esse é o canal de Química com o professor Nivaldo, que veio para facilitar seus estudos. Antes que comecemos o vídeo, espero que vocês gostem, que vocês curtam, compartilhem para que esse vídeo chegue a mais pessoas e os seus colegas também possam desfrutar desse conteúdo. Bem pessoal, nós vamos falar sobre fórmulas químicas. Iniciaremos falando das fórmulas pela fórmula percentual. A fórmula percentual é uma das fórmulas que nós podemos encontrar. Lembrando que nós estamos falando sobre a fórmula em centesimal. Em alguns capítulos e alguns livros vocês podem encontrar a fórmula centesimal, que ela corresponde à fórmula percentual, tá certo? Então vamos lá. Para calcular a fórmula percentual, eu tenho que entender que ela representa a porcentagem, tá certo? A percentagem em massa, lógico, de cada elemento encontrado na molécula. Esse composto ele vai ter uma massa, e essa massa corresponde a 100% dela. Então, a massa que for trabalhada na questão, você tem que estar sempre fazendo a relação para 100 partes, né? Essas 100 partes são 100% da substância, tranquilo? Então, nós vamos lá. Para calcular a fórmula percentual, eu vou usar aqui um exemplo do gás metano. O gás metano ele tem a fórmula CH4. Então, para analisar cada elemento aí formado, carbono e hidrogênio, a quantidade deles e saber qual a porcentagem envolvida para montar esse composto, para que esse composto seja feito, nós precisamos entender que é o seguinte, que carbono e hidrogênio eles possuem massa atômica. Para quem não lembra, a massa atômica, em assuntos anteriores a esse, dá uma revisada, dá uma olhadinha, tá certo, no material, porque aí você fica mais fácil para a gente aqui. O carbono ele tem como massa atômica 12. Lembrando que a molécula de CH4 ele possui apenas um carbono. Então, eu posso multiplicar por 1, que vai dar o mesmo 12, 12U, tá certo? Já o hidrogênio, ele apresenta na molécula de gás metano 4 hidrogênio. Então, como a massa atômica do hidrogênio é 1, então, multiplicando pela quantidade de hidrogênio que aparece na molécula, nós temos 4U, tá bom? Beleza? Então, olha só. Quando eu faço a soma da quantidade de carbono em sua massa atômica, né? A quantidade de massa atômica dos carbonos, que só tem 1, e a quantidade de massa atômica dos hidrogênios, que possuem 4, eu tenho um valor igual a 16. Então, 16 é a massa total desse composto, que corresponde, lógico, a 100%. Então, é a partir daí que eu vou ter como referência e é a partir daí que eu vou começar a achar a porcentagem para cada elemento. Então, 12U, carbono, lembrando que o hidrogênio é 4U, tá bom? Lembrando que 4 não é do hidrogênio, mas sim dos 4 átomos de hidrogênio envolvidos na molécula. Então vamos lá, vamos calcular para o carbono. Começando com o carbono, eu percebo o seguinte, que 16U é a massa total da molécula, então corresponde a 100%. Fazendo uma regrinha de 3, eu tenho aqui 12U, que é referente ao carbono, e eu preciso encontrar essa porcentagem. Então, qual é a porcentagem, né, de carbono, sabendo que eu tenho 12U, 12U como massa total para o carbono. Então, meio pelos extremos, eu tenho o seguinte, eu tenho x igual a 12 vezes 100 dividido por 16. Eu posso simplificar, 12 por 16, que vai dar o seguinte resultado, x igual a 3 vezes 100 dividido por 4. O final dessa divisão, multiplicação e divisão, nós temos 75%. Eu quero que vocês entendam o seguinte, se tivesse uma alternativa, uma questão dessa forma, e tivesse alternativa, você não precisava nem calcular mais o hidrogênio. Por quê? Se você quer o composto completo tem 100%, e eu, como só tenho dois elementos envolvidos aí nessa fórmula, C e H, então se eu já encontrei o C, o que falta para completar os 100% só pode ser do hidrogênio. Então seria 25%. Então, usando essa analogia, tenho 25% para o hidrogênio. Mas como é que eu posso provar isso? Simples. Pego a massa total do composto, que é o gás metano, que corresponde a 100%. Fazendo a regrinha de 3, eu tenho 4U, que é para o hidrogênio, correspondendo a um valor. Esse valor vai dar em porcentagem. Meio pelos extremos aqui, eu tenho 4 vezes 100 dividido por 16. Esse valor aqui eu posso fazer uma simplificação primeiro para facilitar a minha vida, facilitar o meu cálculo. Então, simplificando 4 e 16, nós temos a seguinte forma. X é igual a 1 vezes 100 dividido por 4. Resultado final, 25%, comprovando aquilo que não foi mencionado, tá bom? Então, eu tenho uma forma percentual para esse composto, C correspondendo a 75%, e o hidrogênio correspondendo a 25%. Até aí tudo bem? Tranquilo?
Lembrando, tá, gente? Dá uma pausa, dá uma olhada, vê o que é que foi feito, qual a analogia utilizada, qual a informação ali que está sendo explícita. Mais fácil resolver as questões, tá bom? As questões agora, antes que vocês respondam a questão, eu peço que vocês, mais uma vez, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo, porque isso vai facilitar para que mais pessoas tenham contato a esse conteúdo, tá bom? Então vamos à questão relacionada a esse vídeo. Então nós temos uma questão que envolve aqui uma questão em que precisamos saber a massa, tá? Né? E ela se refere a percentual. Nós não iremos descobrir a porcentagem, mas ele já dá uma porcentagem e a partir dela nós vamos encontrar a massa, tá bom? Nada foge aquilo que já foi mencionado anteriormente. Então lá, a questão diz o seguinte: os ossos possuem 65% de sua massa constituída de matéria mineral. Esta, por sua vez, contém 80% de fosfato de cálcio e 20% de carbonato de cálcio. As massas de fósforo e cálcio que podem ser obtidas a partir de 1 tonelada de ossos são, respectivamente, então lá, 5 alternativas para a gente marcar aquela que corresponde aproximadamente ou exatamente às massas de fósforo e cálcio. Primeira análise, a primeira coisa que eu preciso que vocês prestem atenção é que a questão, ele lá no final falou que é obtidas a partir de 1 tonelada de ossos. Então nós temos que ter isso como parâmetro, tá bom? Seria a massa total aí. Então vamos lá, vamos entender. 1 tonelada de ossos, ele me diz que tem 65% de matéria mineral. Desse 65% de matéria mineral, eu tenho que entender que em 1 tonelada corresponde a 1000 quilos. Mas por que eu tenho que mencionar isso? Porque as alternativas estão lá falando a massa em quilogramas, tá bom? Então já vou fazer essa referência aqui, vou trabalhar já em quilograma para facilitar a minha vida. Então o que eu tenho aqui, ó? Desse 65% de matéria mineral, lembra lá, se 1000 toneladas corresponde à massa total, lá mencionado no comecinho desse vídeo, então ele corresponde a 100%, tá? Então eu posso fazer uma regrinha de 3. Então encontramos assim 650 kg, né, correspondente aí a essa massa mineral. Então o que é que nós iremos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar as informações que a questão deu, 80%, né, 80% está relacionado ao fosfato de cálcio e 20% ao carbonato de cálcio. Então, pegando a questão do fósforo, calculando a questão do fósforo, nós temos o seguinte, como ele deu que é 80%, então 80 dividido por 100 vezes 650, nós achamos a massa do fósforo aí nessa molécula, tá certo? Então, quando nós fazemos o cálculo, nós encontramos 520 quilogramas, tá certo? Agora, é claro que nós precisamos também encontrar a quantidade de cálcio aí envolvido nessa substância, né, o carbonato de cálcio. Então, o que é que nós temos aí? Se 20% dessa substância, né, 20% aí do carbonato do cálcio está nessa substância, então 20 dividido por 100 vezes 650. Então, nós temos um valor de 130 kg. Beleza? Então essas são as duas informações que nós vamos utilizar para encontrar a massa total para cada um dos átomos, tá bom? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar primeiro o fosfato. Então o que é que nós vamos encontrar aqui? Olhando o fosfato de cálcio, eu tenho que entender o seguinte, que cálcio, né, a massa atômica de cálcio é 40 U, vezes 3 átomos de cálcio encontrados aí na molécula. E aí eu posso fazer de várias formas, tá certo? Uma delas é essa aqui que eu vou colocar, ó. 31U, que corresponde ao fósforo, vezes 1, que só tem um átomo de fósforo, mais, nesse caso aqui, eu posso olhar que está em evidência o número 2, porque aí eu estou multiplicando, ó, 31, que é o do fósforo, vezes 1, que é um átomo só, vezes 2, que está lá fora do parênteses, tá bom? Mas eu posso fazer toda a parte interna do parênteses para depois eu multiplicar por 2, tanto faz, tá certo? Então eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Então eu pego agora do oxigênio, que é 16U, a massa atômica, vezes 4, que é a quantidade de átomos que tenho, vezes 2. Então quando eu multiplico e somo todos os valores, eu vou achar uma massa total de 310U. Né? Então 310U de fosfato de cálcio é o que nós temos aí. Essa é a massa atômica aí dessa molécula.
Isso, é claro, corresponde a uma porcentagem, uma quantidade aí. Só como nós estamos querendo saber do fosfato, a quantidade de fósforo presente nessa substância do fosfato de cálcio. Então, o que é que eu vou fazer a correlação? Eu sei que nesses 310U, 62U é só do fósforo. Está lá o cálculo, veja que está em evidência lá, 31 vezes 1 vezes 2. Então, eu tenho 32U, que é do fósforo. Fazendo essa correlação, o que é que eu tenho? Como eu sei que nós encontramos anteriormente que 520 kg corresponde ao fósforo, então essa quantidade vai corresponder, isso em 310U. Se em 310U eu tenho 520 kg, então quanto eu vou ter em quilogramas quando eu tenho 62U? Então faça essa regrinha de 3 e acho o valor. Você pode até estar achando estranho, porque eu tenho uma correlação lá de U para U, de quilograma para quilograma. E onde está lá U abaixo e abaixo dele está quilograma e U abaixo de U quilograma novamente. Então parece estar inadequado, mas o que é que você vai entender? Ó? Quando está lá X, eu coloquei lá mostrando que vai estar, o valor encontrado vai ser em quilograma. Se eu deixar só o X, vocês vão perceber que U e U vão se anular nessa multiplicação em cruz, sobrando só o quilogramas. Então por isso que dá certo, tá bom? Não tem problema nenhum não, beleza? Então vamos lá, meio pelos extremos, o que é que eu tenho? Eu tenho 520 vezes 60 62 dividido por 310. Esse resultado vai dar igual a 110 kg, tá? Isso 110 kg de fósforo, beleza? Aí o que é que eu vou olhar? Todas as alternativas vão ter respostas, lembrando que na sequência, né, de fósforo e cálcio. Só que só a letra A e a letra B que corresponde a 104 kg. Então, as outras eu vou anular, porque elas não correspondem à resposta que nós encontramos. Então, ou vai ser a letra A ou a letra B, beleza? Então, por questão de eliminação, ficou 50% de chance de acertar a partir de agora. Então, o que é que nós vamos calcular? Agora, a questão do cálcio. Então, o que é que eu vou pegar? O mesmo fosfato de cálcio, porque nessa molécula eu tenho cálcio. Então, o que é que eu vou fazer? Vou encontrar todos os valores que foi feito antes. Então, nós temos 310U, que corresponde a toda essa substância. Só que agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a correlação com o cálcio. Eu sei que nesses 310U, se eu for olhar lá a multiplicação do cálcio, eu vou ter isso aqui, ó, 120U. Então, é 40 vezes 3. Então, eu tenho 40, que é a massa atômica do cálcio, vezes 3 átomos de cálcio que tem nessa molécula. Então, quando eu calculo, eu tenho 120. 120U. Então, o que é que eu vou fazer agora? Quando nós calculamos, nós sabemos que a massa total aí desse fosfato de cálcio é de 520 kg. Então, se em 310U nós temos 520 kg, então em 120U, qual é a quantidade em quilogramas de cálcio que nós vamos encontrar? Então, meio pelos extremos, nós vamos ter isso aqui, ó. Então, X é igual a 520 vezes 120 dividido por 310. Esse valor vai dar igual a 201,3 kg de cálcio, tá, gente? De cálcio. Detalhe, 201,3 de cálcio. Então, se você for analisar a questão, gente, olha que interessante. Eu já sei qual é a resposta. Por quê? Eu vou anular essa letra B. Agora, por qual motivo? Porque só na substância, né, no fosfato de cálcio, tem 201,3 kg. Só que ainda não foi calculado o carbonato de cálcio. Então, imagina comigo. Se em apenas uma substância eu já tenho 201,3, então é claro que vai ser maior do que esse valor. Então, a letra A já tem o valor. Então, não preciso mais calcular. Lembrando que uma questão como essa, gente, você tem que entender que quando você faz essa analogia, você entende isso e você responde, você já ganhou um tempo extra para outras questões. Porque se eu fosse fazer o cálculo, até achar que a resposta totalmente exata, onde eu já poderia ter marcado a alternativa correta, eu vou fazer com que o meu tempo ele seja mais aproveitado, tá certo? Então essa é a situação que eu quero que vocês percebam. Então a resposta certa é a letra A aí, tá bom? Então, para finalizar essa parte
das fórmulas, né, da fórmula percentual. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido esse vídeo. E qualquer dúvida, pare, volte esse vídeo, pegue ele novamente, repita quantas vezes for necessário e entenda essa questão, tá bom? Por quê? Porque não adianta só você entender o conteúdo e não saber aplicar. Então é necessário a questão para que você veja como é aplicado, como em provas nós podemos utilizar a forma percentual, tá certo? Então se inscreva no canal, né, ative as notificações e compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que podem ser beneficiadas com esse vídeo, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais, beijo!